Um desejo muito comum das empresas é ter o seu site indexando na primeira página do Google. Mas você sabe como funciona o algoritmo do Google? Ou até o que ele leva em conta numa indexação entre o seu site ou o site do seu concorrente? Então, se essa é uma dúvida que te aflige, assiste o vídeo até o final que eu preparei um material bem bacana para te explicar sobre algoritmo do Google. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Tainá, eu sou sócia e head comercial da Hubify. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o algoritmo do Google. Muito se comenta, eu escuto muito no dia a dia da minha agenda comercial, as empresas querendo saber, eu quero aparecer na primeira página do Google, como se fosse um desejo, né? E você simplesmente contratasse uma agência e já viesse incluso você aparecer na primeira página do Google. Isso não é algo que uma empresa consegue te prometer, né? A gente consegue trazer as melhores práticas de mercado para isso, mas não é uma promessa que se dê para fazer para um cliente. Então fica ligado, porque esse é um ponto aí já de dica desse vídeo. Então, para a gente começar a falar sobre o algoritmo do Google, existem duas formas, né, de você conseguir ter a sua URL, o seu link ranqueando dentro do Google. Uma forma é a forma orgânica e a outra é a forma paga. De forma orgânica, é através das melhores práticas de SEO, quando você tem algumas keywords indexando no Google e tudo mais. E a forma paga é quando você faz compra de palavra pelo Google Ads, né? Então essa é a parte paga. No vídeo de hoje a gente vai falar muito mais sobre como a gente consegue indexar de forma orgânica. Tá bom? Então vamos lá. Para começar, é importante explicar para você como que o algoritmo do Google funciona. Então ele passa basicamente por 3 etapas. A primeira parte é a de ranqueamento, a segunda etapa é a de indexação e a terceira etapa é a de classificação. Então como que funciona? Nessa primeira etapa, que é a etapa de rastreamento, o Google ele tem alguns robozinhos que eles chamam de spiders, tá? Esses robozinhos, eles começam a rastrear todas as URLs, né, os domínios que existem na internet. Então ele começa e ele vai pela internet inteira, ele vai rastreando todos essas URLs, esses domínios. E aí daí a gente chega na segunda etapa. A segunda etapa é a etapa de indexação. Então como que ele funciona? Funciona basicamente como uma biblioteca. Então ele começa a separar em categorias essas URLs, esses domínios por temas, e ele vai separando. E na terceira etapa, que é a etapa de classificação, é a etapa em que de fato ele classifica os sites dentro das mesmas categorias, qual site vai aparecer em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então notem que é um processo. Então esse organismo, ele é um organismo vivo e que ele continua, né, esse processo todos os dias. O que efetivamente significa isso? Que não é porque você fez um bom trabalho de indexação hoje que isso vai garantir que daqui 3 meses, daqui 2 semanas, você continue com a sua posição na primeira posição, na segunda, na terceira, enfim, na primeira página. Pode ser que você caia da primeira página para a terceira. É tudo muito rápido que isso acontece. Por isso que é importante você ter uma atualização bem constante em relação a isso, tá? Então, dessas 3 etapas, esse algoritmo ele vai funcionando, né, como um organismo vivo, como eu já disse, e esse processo ele é quase que diário, tá? Então, o Google, dentro desse algoritmo, ele começa a levar em conta algumas questões, né, dessa parte, de fato, da classificação, o que vai fazer com que o site fique em primeiro e um site em segundo, né? Na última atualização do algoritmo do Google, um pilar que começou a ficar muito mais importante dentro disso é a experiência do usuário. Então, o que é importante, né? Que o usuário, ele busque um tema e quando ele clique no link, de fato, seja um conteúdo que tire a dúvida dele, né? Que faça sentido, tenha relação com o termo de pesquisa que ele colocou, ou até a questão da performance dos sites, uma boa velocidade de carregamento e tudo mais. Então isso é o que o Google passou a levar em conta, né, em relação a essa atualização de algoritmo. Algumas questões podem te ajudar dentro dessa indexação e para você ter uma boa classificação. Que quais são elas, né? Ter uma questão dos links externos, que são essa troca de linkagem que os sites eles podem ter. É importante você ter
isso porque trabalha bastante a sua parte de backlink, né? E o Google, uma vez que os dois sites, né, o site que está fazendo a referência, o site que está recebendo, eles têm uma boa performance, são sites positivos, são sites que têm aí uma boa fama com o Google, isso vai agregar aos dois domínios. Né? A questão também da otimização de SEO, então você ter sempre o título, o H1, o H2, ter uma URL encurtada, colocar alt de imagem, fazer algumas configurações de fato de SEO dentro do seu conteúdo ajuda, né, a você ter uma boa indexação de keyword. O Google já passou por N atualizações, né, de algoritmo ao longo dos anos, e com essas atualizações um objetivo de fato foi que essa pesquisa ela se refinasse ao longo do tempo, né? Porque no passado tinha muitas pessoas que simplesmente repetiam as mesmas palavras várias vezes dentro do mesmo conteúdo e tinha uma boa indexação, porque, né, era isso que na época o algoritmo levava em conta, uma repetição de palavras. Hoje a gente não tá mais trabalhando, né, dessa forma, não é mais assim que o algoritmo do Google ele identifica as palavras, então é importante sim que você tenha melhores práticas de SEO, e essas práticas elas são bem diferentes. Então, assim, para você conseguir manter de forma bem constante a sua indexação, algumas práticas que ajudam, né? Um site que já está numa boa colocação do Google e você quer continuar nessa indexação, de fato, né? Por exemplo, eu tenho tô indexando com uma keyword que eu apareço na 3ª posição da primeira página e eu quero subir ou eu quero permanecer ali, eu quero manter isso. É legal você pensar em fazer extensão de conteúdo. O que é essa extensão? Você adiciona algumas palavras a mais dentro desse conteúdo e com isso ele fica um site, uma URL mais forte, né? Que tenha mais keywords e tudo mais. Isso pode te beneficiar. A outra questão é as melhores práticas mesmo, você ir otimizando ao longo do tempo, adicionando alguns link buildings de conteúdos novos que você tenha no seu site. Tem algumas estratégias de marketing de conteúdo, como a estratégia de cluster, que pode ser muito positiva também para você trazer para dentro da sua estratégia de marketing de conteúdo e ajudar, né, a ter uma boa indexação orgânica, tá? E basicamente o que eu queria trazer aqui de mensagem é que o foco tá muito mais na experiência do usuário. Então, nunca foi tão importante que a velocidade de carregamento do seu site seja uma velocidade dentro do ideal, né? As métricas mostram que um site é legal, ele tem uma velocidade de carregamento até 3 segundos, então é importante você olhar isso. Tem algumas ferramentas gratuitas que você consegue olhar, né? Uma delas chama WebDev, eu vou deixar o link aqui para vocês. Ela é uma ferramenta que faz com que você entenda como que é a velocidade de carregamento do seu site. Tem uma outra que chama Teste Mais Site, que todas essas ferramentas são gratuitas, então fiquem à vontade. E além de todas essas, a gente tem o Google Page Speed, que você consegue aí dar uma olhada na velocidade de carregamento do seu site. O que pode gerar uma velocidade de carregamento demorada, né? Questões, obviamente, de otimização de imagem dentro do site, questões até de hospedagem de site que estão em servidores que não tem, né, carregamento para, de fato, o seu site performar bem. Então é bem importante você dar uma olhada nisso. O site, assim como o algoritmo do Google, ele é um organismo vivo, então não é uma coisa que você faz uma vez e depois você nunca mais volta, você não faz uma manutenção. É importante sim você ter um olhar para isso, porque o seu site é o coração de qualquer estratégia que você vá ter digital, né? A gente gosta muito de trazer aqui na Hubify uma questão de que todas as iniciativas que a gente vai trazer, de alguma forma, elas vão passar pelo site, e o site vai ser o local em que a gente vai trazer CTAs, vai ser o local em que a gente vai destinar o lead, de fato, para uma conversão, mas é importante você manter isso num ambiente que você controla, e esse ambiente é o seu site. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não tá seguindo o nosso canal, agora é o momento. Ativa o sininho. Toda quinta-feira a gente tem vídeo novo e acompanhe o canal da Hubify. Obrigada, tchau, tchau!